Olá! No Nesp Notícias de hoje, a gente repercute os dois crimes que aconteceram em menos de 12 dias em Bauru. A explosão de caixas eletrônicos. A população agora teme usar caixas em supermercados. Legislação não deixa claro quem responde pela segurança dos equipamentos. E mais. Bauruenses aproveitam corrida na cidade para se preparar para São Silvestre. Em 12 dias, uma mesma organização criminosa explodiu caixas eletrônicos em 2 supermercados da cidade. A polícia prendeu um dos assaltantes, mas a população agora está com medo, pois esses locais eram utilizados justamente por parecerem mais seguros. A consulta ao terminal não dura mais que 2 minutos, mas é tempo suficiente para sentir apreensão. O cliente que precisa desse serviço, ele se sente seguro na hora de sacar o dinheiro, na hora de utilizar um caixa eletrônico? Eu acho que não, né? Acredito que não, porque não devia ter alguém aqui, né? Perigoso, né? Acabei de levar um susto agora com o rapaz atrás de mim. Nem o alarme e as câmeras de segurança garantem tranquilidade na hora de sacar dinheiro, mas não dá para ficar sem utilizar o serviço. Procuro assim durante o dia, né? Horário comercial, em local de movimentos, para ter um pouco mais de segurança. Após as 18 eu não utilizo. O medo dos correntistas cresce na mesma medida que a audácia dos criminosos. Em menos de 3 semanas, bandidos explodiram 2 caixas eletrônicos em Bauru, ambos dentro de supermercados. A Polícia Civil apurou que os 2 crimes foram cometidos pela mesma organização criminosa. Nós já temos um indivíduo preso que trabalhava criminosamente fazendo a logística e a estratégia de recepção da quadrilha aqui na cidade. Então, um indivíduo já está preso. Temos outro indivíduo já identificado, cuja prisão temporária já foi decretada e ele se encontra foragido. Mas estamos na iminência de prendê-lo. Então, nós temos várias informações que são absolutamente sigilosas, que podem, mais tardar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, quem sabe, identificar outros entes dessa organização criminosa. O delegado que cuida do caso disse ainda que vai ingressar com uma representação junto ao Ministério Público por causa da falta de segurança nos terminais eletrônicos, principalmente os do Banco do Brasil. Segundo informações seguras, esses caixas eles não possuem sistemas, por exemplo, como o da bomba de tinta, que é aquele que, quando há a explosão, neutraliza o numerário, prejudica o numerário, manchando de tinta o dinheiro. Qual que é o principal indicativo disso? Que tanto no primeiro evento, dia 29, como no último, os caixas 24 horas multibandeiras, que tem esse reforço blindado no cofre, na tampa do cofre, ela tem um revestimento maior, e tem a bomba de tinta, eles não foram nem sequer arranhados. De acordo com esta advogada, que coordena a Comissão de Direito Empresarial da OAB em Bauru, é obrigação dos bancos garantir a segurança dos caixas eletrônicos. No entanto, o texto é antigo e não deixa claro se todas as medidas valem também para os equipamentos instalados em shoppings e mercados. Segundo a lei, deveria ter filmagem, né, câmeras de segurança que possibilitam a identificação dos assaltantes, vigilantes em cabinas blindadas. Posso talvez até entender que falta uma atualização da legislação nesse sentido, mas essa lei estabelece que a responsabilidade pela segurança das instituições bancárias, vamos falar assim, estabelecimentos bancários, são dos bancos que titularizam a atividade. A falta de clareza e objetividade na legislação deixa os clientes desamparados. No caso de um assalto, se alguém ficar ferido, fica difícil determinar se a indenização é de responsabilidade do banco ou do estabelecimento comercial. Eu entendo que ele pode ter legitimidade para cobrar eventual reparação de dano, seja patrimonial, seja dano físico, ou a família, no caso, em situações de morte, pode vir a colocar no polo passivo da ação tanto o estabelecimento bancário quanto o supermercado.
Procurada pela nossa produção, a assessoria de imprensa do Banco do Brasil informou que já está em andamento um processo de substituição dos caixas eletrônicos em todo o país para oferecer mais segurança aos clientes. Só neste sábado choveu 72 milímetros em Bauru, bem no dia em que a prefeitura suspendeu o rodízio de água na cidade. Mas as áreas de instabilidade que provocaram essa chuvarada nos últimos dias se afastaram de São Paulo. Veja os detalhes da previsão no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Com o afastamento das áreas de instabilidade, o sol voltou a todo o estado de São Paulo. Neste momento não chove em nenhuma região. A previsão é de que o tempo siga aberto até a próxima quarta-feira. Bauru também não deve ter chuvas até o meio da semana. Agora a umidade do ar é de 48%. A velocidade dos ventos é de 11 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 17 e 29 graus. Nesta terça, a mínima prevista é de 17 de novo e a máxima de 31 graus. Depois do intervalo, você confere uma prova de corrida realizada neste fim de semana aqui em Bauru. Para alguns esportistas, foi só um aquecimento para correr a São Silvestre em São Paulo. É daqui a pouco, continue com a gente. Voltamos com uma dica para quem está em busca de profissionalização. O Senac em Bauru está com inscrições abertas para diversos cursos que serão oferecidos no primeiro semestre do ano que vem. No total, são 265 vagas gratuitas para alunos com renda familiar per capita de até R$ 1.448. Informações sobre os cursos disponíveis, a carga horária e a documentação necessária podem ser obtidas pelo telefone DDD 14 3321 3199. Começou desde ontem a segunda fase do vestibular da Unesp. As provas terminam hoje. Dos 101 mil candidatos que se inscreveram na seleção, apenas 45.500 avançaram para essa etapa. Aqui em Bauru, cerca de 3 mil alunos disputam vagas. Eles fazem as provas na Instituição Toledo de Ensino. No domingo, os candidatos responderam 24 questões das áreas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Já hoje, as provas têm 12 perguntas sobre linguagens e códigos, além da redação. Nos 2 dias, os portões foram abertos à 1 da tarde e fechados às 2. A prova tem 4 horas e meia de duração. No total, a Unesp oferece 7.200 vagas, sendo pouco mais de 1.000 só aqui em Bauru. O resultado com os aprovados sai no dia 28 de janeiro. Faltam apenas 15 dias para a corrida São Silvestre em São Paulo, que chega neste ano à edição de número 90. E a prova mais tradicional do calendário de rua do país terá bauruenses. E eles querem fazer bonito. Alguns aproveitaram uma corrida disputada neste domingo aqui na cidade como reta final de preparação. A EcoRunner foi realizada logo de manhã em torno do Parque Vitória Régia. Havia percursos de 5 de 10 quilômetros. Para vários corredores, é a última prova antes da aguardada São Silvestre, realizada sempre no último dia do ano. Sandra atua no setor administrativo de uma empresa e conseguiu encaixar os treinos na rotina, de olho num bom desempenho na São Silvestre. Para ela, os treinos são fundamentais. Qual que é o segredo para chegar bem preparada na São Silvestre? Treinar bem, né, se alimentar bem, dormir bem, focar mesmo no treino, principalmente quando está próximo, né, chegando à data da prova. E também, né, se distrair, descansar, curtir a vida, também isso também faz parte. Olhando assim, nem parece procurador da República. Fabrício Carrer queria dar fim ao sedentarismo. Ele deu um jeito de colocar a corrida de rua no cotidiano. Desde que entrou para o grupo, há 5 meses, perdeu 16 quilos e ganhou ânimo para tentar a primeira São Silvestre. Antes eu caminhava durante as corridas, caminhava há algum tempo, não conseguia correr o percurso inteiro porque era muito desgastante para mim. E hoje consegui fazer os meus primeiros 10 quilômetros. Para quem começou a correr há 5 meses é uma grande vitória, um grande avanço, sem dúvida nenhuma. Sidney começou a treinar em maio. São 2 baterias por semana na tentativa de completar a corrida em São Paulo no dia 31. Olha, espero terminar a prova, isso é o mais importante.
Mas, acima de tudo, eu acho que a São Silvestre, como ela é virada de ano, mais do que uma prova, é uma corrida especial, porque marca o final do ano. Sempre o ano novo traz novas expectativas. Então, São Silvestre vai ser uma ótima maneira de terminar esse ano. Há 6 anos, José Mário conseguiu se aposentar, deixando a rotina estressante de gerente de uma agência bancária. Ele recebeu recomendação médica para fazer atividade esportiva, se não quisesse ter graves problemas de saúde. Comecei a correr por recomendação médica. E aí foi um vício. Completei 50 anos. Com 50 anos eu tinha um desafio de fazer uma maratona. E fui no Chile, em Santiago, completei bem, foi excelente. Para mim foi muito bom. Aí virou um vício. Quando eu era pequeno, eu via a São Silvestre na televisão, eu achava que era uma coisa muito longe, inatingível. Eu imaginava comigo, pô, São Silvestre é muito, eu não vou conseguir nunca fazer uma São Silvestre. E de repente eu já fiz 4, vou fazer mais, eu espero não parar nunca. Walter conhece bem a São Silvestre, mas neste ano não vai correr. Ele é treinador de uma equipe que está preparando 15 bauruenses dispostos a encarar os 15 quilômetros em São Paulo. O treinador do grupo dá a dica: quanto mais longa a preparação, principalmente para iniciantes, melhor. Aqueles que já vêm num processo de treino, o tempo exigido é menor para preparação específica. Agora, para aqueles que são iniciantes, o tempo de preparação é maior. Exige-se que essas pessoas passem por outras provas menores, né, para poderem chegar à distância de 15 quilômetros. Agora uma sugestão de programa cultural para hoje. O jornalista e escritor Lúcio de Mello faz daqui a pouco uma noite de autógrafos de lançamento do livro Dois Irmãos e Seus Precursores. Esta é a 5ª obra do Lúcio, que cresceu aqui em Bauru e é autor do clássico Eni e o Grande Bordel Brasileiro, sobre a vida da cafetina Eni Cesarino. Obra que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2003. Já Dois Irmãos é resultado da pesquisa de mestrado em estudos judaicos e árabes que o Lúcio cursou na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na USP em São Paulo. O evento começa às 7 da noite na livraria Empório Cultural do Boulevard Shopping Nações. Depois do intervalo, o assunto é política. O atual presidente da Câmara, Sandro Bussola, faz um balanço da liderança dele à frente do Legislativo. É daqui a pouco, voltamos já. Na sessão da Câmara desta segunda, será eleito o próximo presidente do Legislativo Municipal, que vai liderar os trabalhos pelos próximos 2 anos. E nós conversamos com o atual dono do cargo, o vereador Sandro Bussola, do PT. Ele comentou os principais temas envolvendo a Câmara nos últimos 2 anos e avaliou a atuação dele à frente do Legislativo. Acho que foi um trabalho importante, acho que nós assumimos a Câmara e eu tinha uma experiência já política, mas assumir a presidência sempre é um desafio maior. Nós encontramos a Câmara com vários projetos que a gente tinha que aprovar, projetos que a gente tinha deixado para outra gestão, como o caso da dívida da Coab, a votação do PAC 2, a votação da estação de tratamento, uma série de questões e desafios que a gente tinha que executar. E, ao mesmo tempo, procurar uma harmonia entre os 16 vereadores. Então, a minha gestão foi, na verdade, nas comissões, ter uma comissão democrática com todos os partidos, e também aqui uma harmonia entre o Legislativo e o Poder Executivo, de ter uma independência, mas não ser uma Câmara simplesmente oposicionista, mas que ajudasse o Rodrigo, o prefeito, nas relações. E nós fizemos um trabalho bom de relação, tanto da forma de projeto de lei, como a questão estrutural da Câmara Municipal também. Acho que foi importante, foi uma legislação com o maior número de novos vereadores que fizeram uma atuação importante, uma Câmara que mais audiência pública realizou. Quando a gente se fala em audiência pública, nós estamos falando em quê? Maior participação da população. Porque se tinha um conceito de Câmara Municipal que simplesmente abriria ali na segunda-feira para a sessão e ela não tinha mais vida orgânica durante a semana. Não, nós demonstramos através de vários meios de comunicação, de vários trabalhos que nós fizemos, de que a Câmara não tem só vida de segunda, mas ela funciona de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e de domingo. Então, essa audiência pública foi importante. Eu acho que esses 16 vereadores foi a Câmara que mais projeto elaborou, que mais moção elaborou, que mais audiência pública elaborou. Acho que o quadro é positivo.
Dificuldade sempre há. Eu encontrei uma Câmara Municipal que não tinha sistema hidráulico, nós fizemos todo o sistema hidráulico, fizemos toda a recuperação de fachada, hoje a Câmara está revitalizada com a nova fachada, nós fizemos a impermeabilização que tinha que ser feita, uma série de coisas estruturais. Hoje nós temos um novo sistema de informatização da Câmara, nós criamos a Rádio Câmara também, a TV foi através dessa gestão que nós alcançamos. Quanto mais se investe em comunicação, mais a população tem acesso a tudo aquilo que o vereador tem desenvolvido. Então foi uma série de programas que foi importante e que proporcionou. Agora os desafios existem, eles são políticos, nós passamos por um processo de cassação de mandato de vereador, depois retorno, era para mim experiência minha, mas acho que foi importante, acho que os desafios surgiram, mas sempre com tranquilidade, com cautela para fazer os enfrentamentos. Ela não ficou adormecida, mas veja bem, quando você empresta ou aluga uma casa de alguém, quando você sai, você tem que deixar a casa em ordem. Nós estamos aqui há mais de 60 anos, esse prédio pertence à prefeitura. Ele estava com sérios problemas. Por exemplo, nós não tínhamos alvará de funcionamento, nós não tínhamos um projeto de bombeiro. Então, várias de adequações nós tínhamos que fazer para a hora que sair daqui, deixar isso aqui com o mínimo de condição de uso para quem vai tornar a ocupar. Agora, nós fizemos uma parceria, conseguimos uma área que falta regulamentar, que é na Nações Norte. Tenho certeza que o próximo presidente agora tem condição de licitar e iniciar uma construção de uma nova Câmara, não com caráter de Câmara, mas uma Câmara cívica, que você pode ter anfiteatro, que você pode ter discussão, que você pode ter feira, lançamentos, livros, uma série de coisas que você pode fazer num espaço cívico, e eu acho que o novo presidente da Câmara tem que abraçar esse desafio. Na verdade, o PT, ele tinha uma postura crítica, mas o PT tem uma responsabilidade grande. Nós assumimos o governo com o Rodrigo, tendo a Estela como vice desde 2008. Então, o PT tem uma responsabilidade de toda a transformação que o governo fez. Quando a gente aponta alguma crítica, não que tudo está errado, mas é que às vezes a gente precisa nortear, às vezes, os passos e os caminhos. E o PT investiu, o governo federal, quase 2 bi na cidade de Bauru. Então, nós tínhamos que ter um posicionamento crítico, mas que houve avanço, nem até positividade disso, que até o Rodrigo foi reeleito e o PT como vice. Então, o PT tem responsabilidade nesse processo todo. Se fosse hoje o quadro, não. Mas a política, ela é inconstante. Você não sabe o que pode acontecer a qualquer momento. A minha ideia, eu estou trabalhando por uma unidade dentro da Câmara, que isso só fortalece o Legislativo, acho que isso é importante. Estamos conversando com todos os vereadores para a gente buscar uma unidade em torno de um nome único para a gente, de fato, eleger o novo presidente aqui da Câmara. É um debate que tem que ser feito não somente pelos vereadores, nós temos que envolver toda a sociedade de Bauru. Nós temos que ver o que a população acha, se concorda, se não concorda, vários setores, se o que tem já está representando, se o que tem ainda falta representatividade. Então é um debate que não cabe só à Câmara Municipal de fazer, mas uma sociedade como um todo. É um debate, um tema muito espinhoso, muito espinhoso. Se você fizer uma consulta popular e dizer você quer aumento de vereador, lógico que a resposta das ruas virá que não. Entendeu? Mas é a questão da representatividade, do coeficiente, hoje as campanhas se tornam cada vez mais difíceis, então tem que ter maturidade para fazer esse debate. Por hoje é só. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. Voltamos amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!